Olá, gente. Vamos aqui para um QG Resolve. Nós vamos fazer algumas questões relativas àquilo que nós já estudamos, né, em relação a quê? A composição química dos seres vivos. Nós já fizemos aí um apanhado de água, já fizemos um apanhado de carboidratos, de lipídios, não é isso? E já vamos começar até a falar de proteínas. De modo que nós vamos bater um papo rapidinho sobre algumas questões que já foram cobradas no Enem a respeito disso daí. No Enem e algumas faculdades que eu escolhi afins, né, que sejam questões bem próximas àquelas do Enem. Vamos lá? Vamos lá para a primeira, olha para cá. Durante a caminhada dos escoteiros, o gasto energético foi grande e estavam avisados de que o passeio seria cansativo. Por isso, muitos levaram barrinhas de cereais, mas alguns não tinham levado nada e precisaram utilizar suas próprias reservas de energia. Essa reserva estava armazenada no seu organismo sob forma de quê? Vamos lá, cara, olha para mim, vamos lembrar? Quais são as formas de reserva que nós temos? Quais são as formas de reserva que nós temos a nível de energia? Quais são os dois grupos moleculares energéticos que nós conhecemos? Carboidratos e lipídios. Já falei dos dois. Mas como é que a gente armazena carboidrato? A armazenagem é gigantesca? Ou a armazenagem é pequenininha e só em dois grupos de células? Nós vimos isso. Nós não podemos armazenar carboidratos em excesso, por quê, cara? Porque são hidrofílicos, puxam água, acumulam água, o cara ia ficar inchado. Então não dá. A gente só pode armazenar um pouquinho de carboidrato sob forma de glicogênio no músculo e no fígado. E esse pouquinho é uma reserva para poucas horas. Agora, encaminhada, não chega nem a horas. Correto? E essa reserva vai se exaurir rapidamente. O cara que levou a barrinha, ele está levando mais carboidrato. Então ele está tentando manter a glicemia dele normal. Ora, o cara que não levou a barrinha, o que vai acontecer? Ele vai ter que mobilizar aquelas reservas reais de energia que nós temos. E onde é que estão as reservas reais de energia que nós temos? É no músculo? É no fígado? Não é. É no tecido adiposo, lembra? A gordura que é a grande reserva, essa pode ser armazenada. Então o que vai acontecer? Aquele cara, olha para cá, aquele cara que não levou as barrinhas, né, ele vai ter que, desde o início, ativar o quê? As gorduras. Então ele começa, lembra? Com a adrenalina, que vai ativar o quê? Adrenalina ou epinefrina, vai ativar o quê? As lipases dependentes de hormônios, que vão quebrar o quê? Os lipídios existentes aonde? Lá no tecido adiposo. E quais são os lipídios que são armazenados no tecido adiposo? É um tipo especial de lipídio, né? É um lipídio que deriva do glicerol, né? Na verdade, é um glicerídeo, é um lipídio. Agora, pode ser um triglicerídeo, pode ser um diglicerídeo. Normalmente são triglicerídeos, são aqueles lipídios que são armazenados no tecido adiposo. Então, aquele menino que nessa caminhada não levou absolutamente nada para repor a glicose, rapidamente a glicose dele vai se exaurir, obviamente vai diminuir, e ele vai começar então a liberar, já que ele está em atividade física, ele está subindo, está caminhando, ele vai liberar a adrenalina. A adrenalina vai fazer o quê? Vai ativar as lipases e vai fazer então uma mobilização dos lipídios existentes no tecido adiposo dele. O lipídio que lá existe é o glicerídeo, derivado do glicerol, são os triglicerídeos. Então seria proteína que seria ativada de saída? Não, esteroide. Esteroide é um tipo de lipídio também, mas aqui é hormônio, lembra? São os hormônios sexuais. Vitamina não. Vitamina a gente nem tem no organismo. Vitamina é uma substância que a gente precisa ingerir. Então qual é a molécula que vai ser realmente ativada e que estava armazenada? A molécula vai ser, a letra A, vai ser o glicerídeo. Não se esqueçam, o glicerídeo é a molécula que normalmente representa a nossa principal fonte potencial de armazenagem energética. É o triglicerídeo, e ele está lá no tecido adiposo. Correto? Essa foi a primeira. A segunda. A
A importância da água para os seres vivos relaciona-se às suas propriedades físicas e químicas, que permitem o bom funcionamento dos organismos. Não se pode atribuir à água a função de. Ele aqui não está querendo que você diga quais são as funções da água, que são múltiplas, né? Nós vimos aqui, em função de cada propriedade da água, tem uma função. Lembra disso? Vamos relembrar rapidamente. A capacidade de coesão das moléculas de água, né? A capacidade de agregação, né, com proteínas, você deve se lembrar que faz com que nós sejamos sólidos. O calor específico que favorece a manutenção da temperatura nos homeotérmicos. Então a água tem uma série de propriedades físicas e químicas, né, que favorecem o funcionamento dos organismos vivos. A vida tal qual nós conhecemos na Terra depende diretamente de água e fundamentalmente de água no estado líquido. Muito bem. Ele quer aqui que você caracterize a função que não pode ser atribuída à água. Não pode ser. Vamos lá. Letra A. Servir como meio para as reações químicas celulares. Será que a água é a substância, é a molécula onde as outras moléculas orgânicas estão diluídas e que podem gerar reações químicas? Claro que é, né? Nós temos mais água dentro da célula do que qualquer outra coisa. Já falamos sobre isso. 75% de água, né? Só não se dá bem dentro da célula aquela molécula que for absolutamente hidrofóbica. Por isso é que a gente não pode armazenar lipídio junto com água. O adipócito, que é a célula que armazena lipídio, só tem a gota de lipídio, não tem água lá. Porque não há afinidade, uma vez que os lipídios são apolares. Então vamos lá. Servir como meio para as reações químicas celulares? Claro, principalmente a água líquida, que permite o movimento de moléculas, e reação química molecular, você sabe muito bem que depende de energia cinética, de aproximação. Nenhuma molécula reage com a outra distância. Fica uma piscando o olho daqui para lá? Não, elas têm que se aproximar, não é isso? Para que ocorra a reação química. Então a água realmente, essa é uma das funções da água. Absorver calor dos organismos agindo como regulador térmico. Verdade. Verdade. Você se lembra que a água apresenta um alto calor específico? Né? A capacidade de variação da temperatura da água é extremamente difícil, quer dizer, a capacidade de variar a temperatura é difícil, você tem que fornecer muito calor. Né? O que é o calor específico? Calor específico é a quantidade de calor que você precisa fornecer a 1 grama da molécula da substância para variar de 1 grau. A água, calor específico altíssimo, serve como isolante térmico? Claro que serve como isolante térmico. É um dos mecanismos que nós temos de homeotermia, lembra disso? Quando você sua, você está perdendo calor porque a água evapora e leva grande quantidade de calor com ela. Então a água serve realmente como um regulador térmico. Evitar variações bruscas de temperatura do corpo dos seres vivos? É o que nós estamos falando. Claro, óbvio, né? Evita variações bruscas? Claro. Por quê? Porque tem um alto calor específico. Não é isso? Tendo um alto calor específico, a quantidade de calor que eu tenho que fornecer ou retirar da água para que haja variação de temperatura é muito grande. Isso favorece os seres vivos em geral? Claro que sim. E por fim, formar os envoltórios rígidos das células vegetais com a função estrutural. Água tem função estrutural, meu amigo? Qual é a molécula que exerce esta função estrutural, promovendo os envoltórios? Vimos essa molécula já vimos porque já estudamos os carboidratos e os polissacarídeos. Qual é a molécula que forma os envoltórios rígidos das células vegetais em geral? Essa molécula é a celulose. Celulose. Celulose, que é um polissacarídeo. Polissacarídeo, que nós já estudamos aqui. Correto? É um dos 3 polissacarídeos mais importantes, lembra? Nós falamos do amido, que é a principal substância de reserva vegetal, falamos do glicogênio, que é a principal substância de reserva animal, principalmente armazenado onde? Fígado e músculo, não é isso? E falamos da celulose, que não tem nenhuma função de reserva energética, e sim uma função estrutural, ela que forma a parede celular das células vegetais. Então está aí a celulose. Não tem, a água não tem nada a ver com a rigidez da parede celular, é isso exatamente que ele quer, né? Não se pode atribuir à água a função de. Está lá
não se pode atribuir à água a função de formar envoltórios rígidos de células vegetais. A água não tem absolutamente nada a ver com isso. Mais umazinha. Os carboidratos, os lipídios e as proteínas constituem material estrutural e de reserva dos seres vivos. Vamos por parte. Carboidrato e lipídio, material estrutural ou de reserva? Fala. Vamos lá, rapaz. Não estou ouvindo, hein? Ah, agora sim, agora eu ouvi. Material de reserva. Material de reserva. Então, os carboidratos, os lipídios, reserva. Que tipo de reserva? Reserva o quê? Energética. É isso? E as proteínas? Ah, sim, as proteínas essas constituem realmente material plástico, estrutural. Plástico. Perfeito? Acabamos de falar das proteínas. Então, vamos lá. Carboidrato e lipídio, reserva energética. Proteína, material estrutural. Então, os carboidratos, os lipídios e as proteínas constituem material estrutural de reserva dos seres vivos. Qual desses componentes orgânicos é mais abundante no corpo de uma planta e de um animal? Olha só, rapaz, presta bem atenção. No caso específico dos animais, vamos aqui falar dos animais. Eu já te dei a composição química. Eu falei com você da composição química. No caso específico dos animais, depois da água, qual é a molécula mais encontrada? Sem sombra de dúvida. Faz parte maior percentual do nosso peso seco. Nos animais, tirando a água, são as proteínas. Eu falei para você, toda a nossa massa, fundamentalmente a nossa massa orgânica, é determinada por proteínas. Então, velho, presta atenção. Nos animais, tirando a água, desidratando, a maior parte do peso seco fica por conta de quem? Das proteínas. Mas será que... Olha para mim só um instantinho. Será que planta também tem muita proteína? Vamos lá, pela tua intuição. Intuição do dia a dia. Você quer comer, você está precisando ganhar massa muscular. O que você vai se alimentar? De salada de rúcula com alface? O que você acha? Não, eu quero ganhar massa, eu quero ficar bombadaço. Vou fazer atividade física muscular, vou fazer musculação adoidado, quero ficar bomba. Preciso de substrato plástico estrutural. Vou comer salada de rúcula com alface todo dia. Isso vai te dar músculo, velho? Você vai ter que comer o quê? Proteína. Correto? Você vai ter que comer proteína. Então vamos lá, presta bem atenção. Se você tem na proteína a grande molécula, né, que vai te dar massa, que vai te dar estrutura, será que você consegue isso comendo vegetal? Ou você vai ter que se entupir de carne, de preferência a que tenha a menor quantidade de colesterol possível, de preferência carne branca? Vê lá, hein, rapaz, não esquece dessa história, hein? Mas você vai ter que se entupir de derivados animais, carne, ovo, gema de ovo, correto? Por quê? Porque ali estão as proteínas e você precisa ganhar massa. Não adianta você comer rúcula com alface. Você viu aqueles corredores quenianos? Aqueles caras esquálidos, que você olha para o cara e diz assim, pô, eu vou assoprar, esse cara vai cair. E o cara corre 42.150 metros, uma maratona inteira, a 20 km por hora em média. Você consegue correr a 20 km por hora, 1 minuto? Se você conseguir, tu já está bem fisicamente. Você não consegue correr 1 minuto, o cara corre 2 horas e 8 minutos. Recorde é por aí, mais ou menos. E o cara, porra, corre constantemente. E cadê a massa muscular? Esse cara precisa de energia. Então, presta atenção. As nossas grandes fontes, né, de carboidrato, porque carboidrato é que nos dá energia. As nossas grandes fontes de carboidrato estão nos vegetais. Então, velho, se você quer proteína e precisa de proteína, ingestão de animal. Se você precisa de energia, carboidrato e lipídio, mas principalmente carboidrato, você tem que ingerir, aí sim, vegetais. Antes daquela maratona, tu sabe o que aquele cara comeu? Carboidrato puro. O quê? Uma macarronada. O que é o macarrão? Macarrão é farinha de trigo, trigo é vegetal. Então o que ele quer? Qual desses componentes orgânicos é mais abundante no corpo de uma planta e de um animal?
mais abundante na planta é o carboidrato, sem sombra de dúvida. Mais abundante no animal é a proteína, sem sombra de dúvida. Carboidrato nas plantas e proteínas nos animais. Fechou? Tivemos aí, então, uma préviazinha, né, das questões que nós vamos ao longo do nosso curso resolvendo. A gente vai tendo a matéria e a gente vai resolvendo as questões. Na medida do possível, a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Assim que, obviamente, elas começarem a chegar, a gente vai se preocupar, com certeza, nós vamos nos preocupar em tentar dirimir a maior parte delas e, se possível, todas elas. Fechou? Gente, um grande abraço, foi um prazer. Em breve estaremos de volta.